Maravilha, beleza, bora então começar a nossa aula realmente aí depois do feriadão, né? A gente viu na aula passada que a gente conseguia então intercalar vetores que já estavam ordenados e mantendo a ordenação. Então, se a gente pegasse dois vetores que já estão ordenados, eu consigo intercalá-los e manter a ordenação. É um processo legal, né? Então, a gente consegue fazer esse processo de intercalação mantendo a ordem. E você olhando isso daqui, dá-se uma ideia, e aí foi a última coisa que a gente fez na última aula, né? Que se eu pegar tudo isso daqui em um único vetor, que é muito mais comum, né? A gente ter apenas um vetor, e eu descobrir quais são os trechos dos vetores ordenados e eu trabalhar com os índices, porque eu estou trabalhando com índices em vetores separados, mas nada me impede de trabalhar com dois índices ou três índices para o mesmo vetor. Então, não seria problema fazer isso daí. Então, a gente pode fazer dessa forma, né? Seguir essa lógica, pegar e trabalhar com dois indicadores aqui. Então, a gente estava trabalhando na última aula com a intercalação em um único vetor, de mesmo tamanho, com dados primitivos, mantendo a ordenação. Então, começa-se agora a seguinte ideia. A gente tem os nossos dados, então a gente tem lá o 4, 16, 40, 12, 24 e 26. Se você perceber, a gente só tem um conjunto agora, a gente tem um único conjunto. Só que a gente tem que imaginar isso aqui como sendo duas coisas normais, né? Como a gente estava lidando, a gente tem que... Cadê? Estava aqui. Aqui. A gente tem que trabalhar como se fossem dois vetores. Como que a gente pode, com apenas um vetor, trabalhar como se fossem dois? Através dos seus índices, né? A gente vai usar em um único array dois indexadores, dois apontadores, que vão indicar suas posições, né? É isso daí que a gente estava elaborando na última aula. Então, a grande ideia é, eu tenho essa metade do vetor ordenada, e eu tenho essa outra metade ordenada também. Então, eu tenho aqui duas metades ordenadas, mas ele não está ordenado. Ele tem duas metades que estão organizadas. Só que se a gente lembrar, eu consigo utilizar um método de intercalação para pegar dois vetores ordenados, intercalar eles de forma a manter ainda tudo numa ordem, né? Tudo ordenado. Então, eu posso tentar aplicar essa mesma técnica aqui. Então, vamos analisar como que a gente pode fazer essa técnica, né? A primeira coisa, eu tenho que trabalhar com limitadores, né? Porque antes eu tinha o tamanho do vetor A e eu tinha o tamanho do vetor B, só que agora eu não tenho isso, né? O tamanho do A e o tamanho do B não existem, porque eles são apenas um vetor. Mas eu tenho agora o apontador para um dos lados. O que eu vou calcular? Como eu sei que eles estão ordenados metade, metade, eu vou descobrir o meio dele. Então, eu vou descobrir aonde fica o meio. Meio, literalmente o meio. O meio, ele fica no índice 3. Por quê? Porque ele é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, eu tenho 6. 6 dividido por 2, 3. Beleza? 6 dividido por 2, 3. Então, 3 é o meu limite. Só que olha só que interessante. Esse vetor grandão, ele vai de 0 até 5, ou seja, de 0 menor que 6. 0 menor que seu tamanho, né? Se eu pegar a primeira metade, vai de 0 menor que o meio. Chique, né? E se eu pegar a segunda metade, ele vai de meio menor que o seu tamanho. Manjou? Que o meio, ele é o meu ponto que finaliza a primeira metade e inicializa a segunda metade. Então, ele é o fim da primeira e o início da segunda. Então, isso daí a gente tem que entender. Então, aqui, eu dividindo no meio, literalmente meio, meio mesmo, eu tenho que esse meio, ele finaliza a primeira parte e inicializa a segunda. É isso daí que eu preciso entender. Se a gente for imaginar, vamos imaginar como se fossem coisas separadas. É um só, mas eu estou imaginando como se fosse separado. Então, isso daqui
É somente um ato imaginativo, para facilitar, para a gente visualizar. Eu estou separando como se fosse o vetor da esquerda e o vetor da direita. Eu separei esquerda e direita. Então, está separado. Então, aqui eu tenho o vetor da esquerda, que ele começa no zero e vai menor que o meio. E eu tenho o vetor da direita, que vai do meio menor que o tamanho do vetor. São exatamente os mesmos elementos. Eu só estou indicando qual que é o da esquerda, qual que é o da direita, só para a gente conseguir visualizar. E aí o nosso objetivo é a gente rodar aquele processo de intercalação ordenado e a gente vai pegar e vai ordenar isso aqui. Vai ficar 4, 12, 16, 24, 26, 40. Ele vai ficar isso aqui no final. Vai seguir o mesmo método. Como que é o método de ordenação? Ele vai pegar o primeiro elemento da esquerda e vai comparar com o primeiro elemento da direita. O menor ele pega e coloca no resultante. Então, ele vai pegar e colocar aqui 4. Pegou o 4 e colocou. Depois, ele fez, ele já utilizou esse, ele vai passar para o próximo. Então, ele vai pegar o 16 e comparar com 12. Aí, ele vai pegar o 12. Aí, ele vai pegar o 16 e comparar com 24. Vai pegar o 16. Aí, ele vai andar aqui para o 40 com 24. Vai pegar o 24. 40 com 26. Vai pegar o 26. Acabou o vetor o vetor da direita. Acabou. O que ele faz? Ele concatena isso daqui, que é o 40, ele vai jogar lá no final. O que sobrar, ele joga no final. E é exatamente o mesmo processo que a gente fez na intercalação anterior. Então, é exatamente o mesmo processo. Então, vamos ver o que a gente está falando, né? Se a gente pegar com os índices, a gente consegue ver melhor, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou comparar o 0 com o 3, aí depois ele vai comparar o 1 com o 3, depois ele vai comparar o 1 com o 4, e depois ele vai comparar Aí pegou o 4, vai para o próximo, vai pegar aqui o 1, 4... Agora vai ficar o 3, não, ainda vai ficar esse, peraí, eu me perdi. 2, 3, 4, vai ficar eu tenho que escrever, desculpa. Vou escrever, que senão eu vou me perder, porque eu não vou guardar isso aqui de cabeça. Como que vai ficar a indexação, né? Ele vai ficar, deixa eu colocar de baixo aqui. Ele vai pegar aqui, eu vou chamar esquerda e direita, tá? Esquerda 0, que é o esquerda 0. Aí ele vai pegar o direita, só que o direita ele não começa no 0, ele começa no meio, então é 3, né? Então o direita 3. Aí ele vai pegar o esquerda 1, depois o direita 3, 4, depois esquerda 5, esquerda não, direita 5, eu tenho problema com esquerda e direita. Direita 5, eu tenho mesmo. Direita 5, e depois ele vai pegar o esquerda 0, 1, 2. Esquerda 2. É isso daqui que ele vai fazer. Então, se a gente for analisar, ele vai ter que fazer as comparações. Quais comparações que ele vai fazer, né? Deixa eu tirar os acentos. Comparações. Ele vai fazer a primeira comparação. Ele vai primeiro testar esquerda 0 com direita 3. Isso daqui vai resultar para a gente em esquerda 0. Se ele testou a esquerda 0, agora ele não pode mais testar a esquerda 0, ele tem que testar a esquerda 1. Ainda com o direita 3. E aí ele vai testar esquerda 1 com direita 3. Esse cara daqui é maior, então ele vai pegar esse daqui. Então ele vai pegar aqui o direita 3. Não pode mais testar o direita 3, ele tem que andar. Continua ainda no esquerda 1 sendo testado, só que agora é com direita 4. E agora ele vai testar o 1 com o 4. Ele vai pegar o 1. Então ele vai vir aqui e vai pegar o esquerda 1.
Não pode mais usar o esquerda 1, tem que ir para o esquerda 2. E ele vai testar com direita 4 ainda. E aí ele vai ver o quê? Esse cara daqui é 40 e esse cara daqui é 26. Então ele vai pegar o 26, vai pegar o D4. O D4. Não, aqui é o D1 e 2. Não, ele testou. De novo eu me perdi nesse, né? É esse cara com esse cara. Aí ele pegou o 16, que é esse daqui, incrementou. Vai testar o E2 com o D4, vai pegar o D4. Isso aí que eu tinha me perdido naquela hora. Agora, ele ainda vai continuar no esquerda... Não, esquerda 2, é menor, é 16, né? Estou errando lá. Esquerda 2. Aí ele vai para o esquerda 3 e vai comparar com o direita 4. Agora tá certo. E aí sim, quando ele comparar o 3 com o esquerda 2... Eita, eu estou viajando, né? Deixa eu desfazer isso daqui, que eu estou errado. Se ele comparar o esquerda 2, ele está comparando 40 com o 24. Ele vai pegar o 24, né? Então é o direita 4. Isso. Ficou E0, D3, E1, D4. E0, D3, E1, E4. Eita, Cristóvão Lerdo, porque isso aqui já passa para o outro lado. Estou viajando, né? Agora, ele comparando esse cara daqui, então ele vai fazer a comparação nesse momento, né, ele vai comparar esse último elemento com esse último elemento, ele vai pegar o 26. Então, ele está comparando o último da esquerda com o último da direita e vai pegar o último da direita. Sobrou. E aí, o que sobrou, né? Sobrou o E2. E aí ele tem que juntar. Então vai ficar E0, D3, E1, D4, D5, E2. Aí aqui são as intercalações que ele fez e aqui a concatenação que ele vai ter que fazer. São essas as comparações, né? Então, se a gente começar a comparar, eu vou trocar esses caras daqui, né? Ele vai pegar aqui e vai fazer o E com o D. O E no zero, o D no meio, que é o 3. Então, ele vai comparar o 4 com o 12. Então, ele está comparando o 4 com o 12. Fazendo lá a comparação do 4 com o 12. Quando ele compara o 4 com o 12, 4 é menor, então ele pega quem está aqui. Beleza. Só que aí o que acontece? Esse resultante, né? Eu vou chamar aqui de outro nome, né? Porque ele tem uma técnica ainda. Isso aqui é importante. Vou chamar isso aqui de resultante, só para não confundir, beleza? Então, ele vai gerar um resultante. Um resultante. Depois eu explico por que eu estou chamando de resultante. Aí, o que acontece? Ele pegou esse cara e colocou lá. Então, aqui no resultante, ele já tem o primeiro dos elementos. Ele não pode mais testar esse cara. Ele vai ter que testar esse cara no próximo índice. Ele, no próximo índice, é o 16 com o 12. Então, ele vai comparar 16 com o 12. E aqui eu estou chamando de direita. E aí é direita 3. Então, ele está comparando o 16 com o 12. Quando ele compara o 16 com o 12, ele vai pegar o da direita. Então, ele vai pegar esse cara daqui, esquerda 0, direita 3. E aqui é resultante. Deixa eu já mudar os resultantes. Pelo menos eu não vou me confundir mais com isso, né? Então, beleza. Aí o que acontece? Ele tem lá esquerda 0, direita 3, ele pegou da esquerda 0. Esquerda 1, direita 3, ele pegou da direita. Aí ele vai pegar agora, vai comparar o esquerda 1, que é o 16, com o direita 4. Ele incrementou esse cara aqui, direita 4. Direita 4 é o 24, então esse aqui está certo. Ele vai pegar o esquerda 1. Então ele vai pegar aqui e vai colocar esquerda 1. Isso daqui a gente copia.
Só fica a parte final para copiar. Aí ele pegou o direita 4, belezinha, viu que era maior, pegou o da esquerda. Então, colocou aqui. Agora, esse cara daqui, ele vai ser incrementado. Então, ele vai ser direita na última posição, 5. Vai comparar, que é o valor 26, né? É o valor 26. E ainda vai comparar com... Cadê? Onde que eu tô? Tá aqui. Agora, ele vai comparar com o E1, E2, E3, E2, E2. Opa, E2. Na direita 4. Opa, direita 4. Ele pegou E1, direita 2. Direita 4, E2. Beleza. O E2, cadê? E2 é o 40. É. O 40 com o 24, que ainda não pegou lá. Aí, quando ele compara os dois, ele vai pegar o D4, que é menor, né? D4, bonitinho. Pegou o D4, colocou lá no lugar. Aí ele incrementa esse cara passa a ser D5, a última posição. Esse cara aqui continua sendo E2, que é 40 com 26 agora. Então, esse cara aqui é D4, D4. Agora, com essa comparação, ele vai verificar que o E2 é maior, então ele vai pegar o D5. Então, ele vai pegar o D5 e colocar o D5 aqui. Beleza, o que que acontece? Sobrou agora o E2. Quem sobrou foi o E2. O que que ele vai fazer? Ele vai copiar os elementos que sobraram em A para o R, para o resultante. Então, copia o que sobrou em A para o resultante. Sobrou, não é nada, né? A gente está chamando de esquerda e de direita. Só para mudar os nomes aqui. Esquerda e direita. Deixa eu copiar esse cara daqui. Ok. Ok. E ok. E ele vai copiar, então, o E na posição 2. Ele vai copiar para lá, bonitinho. E aí o D não tem nada, ele não copia. E aí finalizou. Só que não finalizou, né? Ele não finaliza. Eu estou usando o resultante, eu não estou usando aqui o vetor C, né? O C é o original, eu estou gerando um outro vetor. O que que ele precisa fazer? Ainda, né, no final, então finalizando aqui, né, agora que ele já fez a intercalação, ele tem um processo ainda no final. Agora, o processo no final é o seguinte: ele vai copiar tudo de volta. Então, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que copiar todos os elementos de R para C. E aí, o que que acontece? Ele vai ter exatamente isso daqui, só que agora é no vetor C, que é o nosso vetor original. Esse é um processo complicado desse método de ordenação. Esse método de ordenação, ele só não é melhor por conta desse processo final que ele tem que devolver os dados para o vetor original. Se não fosse por isso, sinceramente, ele era o método mais rápido que tinha. Mas ele não é o método mais rápido por conta disso. Então, ele não é o método mais rápido porque ele tem que devolver, e isso daqui faz uma varredura completa no vetor. Então, imagina lá, se você tem 5 elementos, é fácil. Se você tem 50 mil, ele ainda vai ter que varrer 50 mil elementos para copiar um por um. Então, não tem um processo tão rápido assim, não. Ele vai ter que fazer isso daqui tudo. A gente não escapa desse, né? Esse processo daqui é a única coisa que é diferente nesse método. Por que que eu preciso copiar de volta? Então, vamos explicar. Eu não consigo mexer nesses caras porque e colocar no mesmo vetor, porque eu vou mexer com os índices. E eu não vou ter certeza dos índices que eu posso manipular. E aí é onde dá um problema, né? Porque aí eu não posso simplesmente pegar o 4 e inserir numa nova. Não dá para fazer isso. Eu tenho que gerar um vetor temporário, esse R daqui é um temporário.
aonde vai ter o resultante, né, tudo ordenado, e depois que ele tiver tudo ordenadinho, eu volto com ele para cima do C, porque ele não pode ser feito, né, esse método não pode ser feito em cima do próprio vetor, porque ele se perde. Se vocês quiserem, a gente tenta fazer em cima do mesmo vetor e vai ver que ele se perde nos índices e aí ele se bagunça todo, ele não consegue fazer a ordenação. Então é um processo que tem que ficar esperto aí para não dar problema. Mas é exatamente esse daqui é o incremento que a gente precisa. Copiar os dados de volta para a origem. Só isso. O resto é o mesmo processo que a gente viu lá da intercalação, né? Eu me perdi um pouquinho nas esquerda e direita, porque eu tenho dificuldade com esquerda e direita, sempre tive, né? Eu me perco sempre. É incrível como esse negócio não funciona bem na minha cabeça. Vamos ver, então, como que a gente pode ter a implementação desse negócio, né? Então, a gente pegou os mesmos dados, então ficou 4, 16, 20, 12, 24, 26. E aí, o que acontece? A gente vai ter dois trechos que estão ordenados. A gente tem esse primeiro trecho, 4, 16 e 20, e esse segundo trecho, 12, 24 e 26. Então, 12, 24 e 26 estão ordenados também, né? Então, esses dois trechinhos estão ordenados. A gente fez de propósito esses dois trechos ordenados para ficar bem no meio, né? Para a gente ter um processo de tamanhos iguais, bem esquematizado. Aí a gente mandou imprimir esse vetor para ver se está tudo certo. E aí a gente faz a intercalação. Como a gente está intercalando no próprio vetor, viu aspas, porque a gente vai fazendo um separado e no final a gente copia de volta, né? Então a gente está fazendo no próprio vetor, né? Então isso daí é importante. Esse processo de fazer no próprio vetor gera um probleminha para a gente, né? Esse probleminha é um problema clássico que a gente tem, né? Que aí a gente antes estava devolvendo, agora a gente tem um método que chama o processo de intercalação, só que aí depois a gente quer que já esteja ordenado no nosso vetor, né? Então, esse intercalação, na verdade, ele está ordenando, né? Então, ele está fazendo uma ordenação. A gente está passando aqui algumas informações. Quem a gente quer intercalar barra ordenar, né? Então, quem, de que ponto ele vai até qual ponto. Então, do início até o fim, e a gente vai descobrir qual que é a posição do meio, né? A gente calculou na mão, a gente sabe que é a posição 3. Então, ele começa na posição 0, ele vai, o meio dele é no 3 e ele termina no tamanho do array. O array se chama C, que é o que a gente está utilizando, e depois ele imprime ordenado. Se isso daqui correr bem, essa impressão deve de imprimir esses dois trechos intercalados, ordenado num trecho só, né? Então a gente vai ter isso daí finalizado, tudo bonitinho, ordenado. É exatamente o outro arquivo. Se você lembrar da aula passada, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, um salvar como, e mudei o nome e estou organizando. Só que agora, para ficar um pouco mais fácil, a gente tem que lembrar que o método de intercalação, ele não devolve mais um array, ele simplesmente é void, final, acabou, jogou ali. Agora, a gente recebe o array que a gente quer manipular, então ele tem aqui um array A, vou chamar esse cara de... chamar ele de C ainda para a gente fazer menção. Não tem problema de usar o mesmo nome, né? Não é o mesmo vetor, eu estou recebendo o vetor aqui original, tem o início, tem aonde que ele quebra e tem aonde que ele termina, né? Então, início, meio e término. E aí eu vou pegar qual que é o tamanho do da esquerda, né? Vamos lá descobrir qual que é o tamanho da esquerda. Vamos voltar lá em cima. Olha lá, se eu sei qual que é o meio, eu sei que o tamanho da esquerda é 3, porque ele vai 0, 1, 2, menor que o tamanho, menor que 3. Então, a gente sabe que o 3 vai determinar o tamanho do vetor da esquerda, né? Então, vindo aqui no método, o tamanho da esquerda é determinado pelo meio. O tamanho da direita é determinado pelo término, né? Então, ele vai começar no meio e vai até menor que o tamanho. Então, menor que 6 aqui, né? Então, ele começa aqui e vai menor que o tamanho. É esse o processo. Então, o primeiro começa em 0, vai menor que o meio. O segundo começa no meio, vai menor que o tamanho. Isso aí a gente tinha discutido, a gente só está transformando isso em código, né? O tamanho da esquerda
finaliza no meio, o tamanho do da direita finaliza no término do nosso vetor, que é o tamanho dele, né? E aí, o tamanho desse vetor C, né, que a gente tem aqui. Eu vou chamar, ao invés de tamanho do vetor C, vou chamar tamanho do vetor resultante. Então, vou colocar aqui resultante. Mesmo que fique grande, eu acho que fica mais significativo, né? O tamanho do resultante é a soma do tamanho do lado da esquerda mais o tamanho do lado da direita. Então, ele vai pegar isso daqui. Vai dar certo isso aqui? É um problema, né? Agora a gente tem um problema. Porque se você somar esses tamanhos, isso daqui vai dar um chabu do tamanho do mundo. Olha como vai dar errado isso daqui. Então, esse processo daqui, ele literalmente vai dar errado. E aí você deve estar falando assim, eita, por que que vai dar errado, Cristóvão? Bom, a gente estava seguindo o processo do outro, né? Eu vou colocar valores, né? Como que a gente passou aqui? A gente passou aqui o C, que é o nosso vetor original, ele começa em 0, o meio está lá no 3, e o término é o tamanho do nosso array é 6, né? Então, vamos pegar esses valores e vamos colocar aqui. O meio é 6. O término o meio é 3, o término é 6. Se você somar 3 mais 6, então a gente vai somar aqui, né? Olha lá. Esse cara daqui vale 3 e esse cara daqui vale 6. 3 mais 6, nós temos 9. Tá errado, tá errado. Ele não tem tamanho 9, ele tem tamanho 6. Ele tem o mesmo tamanho do vetor C. Ele tem exatamente o mesmo tamanho do vetor C. Então, isso daqui não pode ser feito. É uma correção que é necessária. A gente não pode fazer isso daí. A gente tem que corrigir esse tamanho do resultante. O tamanho do resultante é o tamanho do próprio vetor que a gente passa, né? Então, a gente tem que lembrar desse detalhe. Então, o resultante é exatamente o tamanho disso daqui. Então, aqui, eu tenho que passar não a soma dos dois. Eu preciso ter isso daqui? Sim, eu vou precisar. Eu vou precisar para a gente fazer as comparações, né? Vamos ver se a gente vai usar, né? A gente vai usar lá embaixo. O que eu vou fazer aqui? A gente vai pegar e vai falar que é o C ponto seu comprimento. A gente vai passar literalmente o comprimento do vetor C. O comprimento do vetor C é 6. E aí, então, eu estou falando que o nosso resultante vai ser 6. Então, aqui, o tamanho do nosso vetor resultante é 6. Beleza. O nosso vetor original tem tamanho 6, o vetor que a gente vai jogar os dados ordenados também tem tamanho 6, então eles têm o mesmo tamanho, está tudo ok, isso aqui está tudo certo. A gente vai começar agora a especificar aonde começa cada um deles, né? O nosso resultante tem que começar do início, né? Da posição lá, 0. Ele começa do 0 lá. Então, aqui do 0, ele iniciou do 0. O da esquerda, ele começa no 0. O da direita, a gente viu que ele não começa, ele tem um offset, ele tem um deslocamento. E o deslocamento é justamente o meio. Então, ele começa do meio. A primeira posição dele é o meio, né? É o valor que está lá no meio. Então, é isso daqui que a gente precisava. Agora, a gente vai ajustar as nossas variáveis. A gente tem que lembrar que a gente tem que testar sempre para ele não exceder o tamanho de 1. Então, eu tenho que testar se o tamanho, né, se a posição que ele está lendo na esquerda não excede o tamanho da esquerda, se a posição que ele está lendo na direita não excede o da direita. Então, posição da esquerda não excede o tamanho da esquerda. Não pode exceder o tamanho da esquerda. Posição da direita não pode exceder o tamanho da direita. Então, a gente fez os dois testes. Posição esquerda, posição direita, não pode exceder os seus tamanhos. Então, foi o mesmo teste que a gente tinha feito lá no outro. Então, quando chega no final de um, é para acabar o processo. Chegou, passou lá do limite, colocou o último elemento de um, concatena com o resto do outro. É isso daí que é o nosso processo. Então, aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar testar agora se o nosso vetor C, então aqui a gente está testando tudo no C,
que é o nosso vetor original. Então, tudo é o vetor original. Só que eu vou testar se a posição da esquerda é menor que a posição da direita. Se a posição da esquerda for menor que a posição da direita, o valor que está indicado no índice que está sendo apontado na esquerda for menor que o valor apontado pelo índice que está na direita, eu pego o que está na esquerda. Se não, eu vou pegar o que está na direita, que é esse o processo que a gente fez até agora. Vai jogar no nosso vetor resultante, só que o nosso vetor resultante ele tem uma posição dele específica que a gente está contando, né? Então, posição do resultante. A gente colocou mais, os dois poderiam estar sendo incrementados fora, mas perfeito aqui. Joia, ele fez o processo aqui de intercalação, né? Ele vai intercalar. Então, aqui é somente a intercalação. A intercalação ordenada, né? Que a gente está fazendo agora. É a nossa intercalação ordenada. O que nos falta, né? Vamos ver lá. A gente fez a intercalação, então ele chegou até esse resultado. Falta a concatenação com o que sobrou. Então, vamos concatenar o que sobrou, né? Para concatenar o que sobrou, concatenar o que sobrou, né? É isso daí que a gente vai fazer. Eu tenho que pegar a posição da esquerda e verificar se é menor que o tamanho da esquerda. Se for menor, quer dizer que sobrou desse lado. Se é isso daí, eu vou fazer exatamente esse processo daqui. Então, eu estou pegando cada uma das partes do if e colocando em while, né? É exatamente isso daqui que está sendo feito. Então, a gente vai testar agora a posição da direita menor que o tamanho da direita, e eu vou copiar exatamente esse processo. É isso daqui, só repetindo, olha lá, bonitinho. Ele vai jogar, se sobrar da esquerda, ele joga na resultante, se sobrou da direita, ele joga na resultante, beleza, acabou. Não, não acabou. Porque esse aqui, como ele está no mesmo vetor, a gente tem um processo a mais, que é justamente isso daqui, que é a finalização. A gente tem que devolver todos os elementos que a gente jogou no resultante para o nosso vetor original. A gente precisa fazer isso daí para que ele tenha os valores atualizados. Então, a gente precisa fazer esse processo. Então, vamos fazer essa cópia. Então, aqui já foi a concatenação, agora a finalização. Copiando de volta os valores ordenados para o vetor original. Ó, que bonita a explicação. Então, a finalização é exatamente o processo de copiar os valores que foram ordenados no resultante para o nosso vetor original de volta. Então, a gente vai fazer isso daí. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um laço e vai mandar bala, né? Então, vamos meter um lação aqui. Então, eu vou fazer aqui, pode ser como esse laço. A gente pode fazer de várias formas, né? Então, existe várias possibilidades. Vou fazer um for convencional. Então, aqui, ó, forzão. E a gente vai fazer a cópia. E aí, como que vai ser esse processo? Vou colocar aqui int posição, vou chamar de atual, começando em 0, atual menor que o c ponto seu comprimento. E aí a gente vai pegar e fazer o atual mais. Beleza. E aí agora o que a gente fala? A gente fala que o C na posição atual vai receber o resultante na posição atual. E aí fechou, né? A gente está fazendo literalmente uma cópia. E aí vem uma discussão. Isso tá certo? Não sei. Né? É um famoso não sei. A gente tem que testar. Acabou? Eu não preciso dar um return? Não, não preciso. Por que eu não preciso dar um return? Porque como a gente está lidando com um objeto, que é um array, quando eu faço a passagem de um objeto, lembra que ele faz uma passagem por referência? Se eu modificar o vetor C,
que é o que eu estou fazendo aqui embaixo. Eu, na verdade, estou modificando esse vetor original que foi passado aqui, que também se chama C. Mas são vetores diferentes, são referências diferentes, né? Ele está modificando esse cara aqui por tabela. É isso daí que a gente está fazendo. Então, esse é o processo. Ele está modificando esse cara. Só para ficar mais fácil de entender, né? Original de C, vou chamar original, que eu acho que vai ficar mais claro, né? O vetor original, seu tamanho, pegou, tananana, a gente faz o teste aqui, ó. O original na posição da direita, original na posição tal, original, copia para o resultante. Aí aqui o que sobrou, pega original para cá, original para lá, e aí beleza. E aqui a gente vai fazer o original receber isso daí. Só para mudar o nome, para você entender que é uma referência e não que é o mesmo, né? É uma referência para a mesma coisa e não a mesma coisa. A gente tem uma referência chamada original e uma referência chamada C, que apontam para este array daqui, né? Eles apontam para o mesmo local, para o mesmo objeto. Então, tá aí, belezinha. Vamos ver se tem algum erro de compilação. Tem aqui um local que eu esqueci de mudar o nome. Então, aqui, ó, o original, ponto, seu tamanho. Vamos ver, compilou. Beleza. Compilado, não precisa ter return, tá tudo certo. Bora executar esse cara, né? Então, vamos executar. Executando, vamos maximizar. Olha lá que bonitinho. 4, 12, 16, 24, 26, 40. Ficou ordenado. Então, ele testou o 4 com o 12, e aí ele pegou o 4. Aí ele testou o 16 com 12, ele pegou o 12. Pegou o 16 com 24, pegou o 16. Aí ele vai pegar o 40 com o 24, vai pegar o 24, 40 com 26, vai pegar o 26, e aí depois concatena o 40 no final. Devolveu, belezinha. Esse é o processo. Eu acho que é bem bacana esse processo daqui. Ele está conseguindo fazer essas concatenações malucas aqui. O que eu vou fazer nesse cara daqui é o seguinte. Eu acho que vale a pena colocar como é os verboses, né? Uns logzinhos, para a gente ver as ações que estão acontecendo. Eu acho que a gente pode colocar uns logs para a gente enxergar o que está rolando. Eu acho que fica interessante a gente visualizar o que está batendo aqui em cada um desses códigos, né? Acho que fica legal. Então, vamos começar a fazer esse processo. Então, acho que a gente podia iniciar fazendo a impressão acho que dos testes, né? O teste que ele faz da esquerda com a direita. Eu acho que é legal a gente iniciar esse teste. Então, a primeira coisa, eu acho que seria visualizar esse teste daqui. Acho que a visualização desse teste vai ser legal. Então, vamos fazer aqui uma apresentação, um log do que a gente vai querer. Um system.out.println. E aí vamos visualizar. Deixa eu pensar como que a gente pode fazer. Eu posso comparar a esquerda mostrando... Eu queria mostrar a posição também. Tá, então vou fazer assim. Eu falo comigo mesmo, né? É muito interessante que a gente tem esse problema, né? Não sei como que é que o ser da informática não tem, né? Todo mundo fala com si próprio na hora que está pensando. Vou colocar aqui a posição da esquerda. Então, quero ver aqui qual é a posição que ele está testando nesse exato momento. Então, vai aparecer E a posição do E. E aí, eu vou colocar aqui o valor. Então, aqui eu quero colocar o vetor original na posição da esquerda. Eu quero que ele veja isso daqui. Joia. Agora, tá? Eu vou comparar isso. Então, eu vou colocar aqui uma comparação. Eu quero ver se é menor. E aí ele vai repetir esse processo daqui, só que vai colocar para a direita, né? E aí vai ser posição da direita,
Original, posição direita. Fechou. Ele vai imprimir isso daqui, mas eu não queria que ele pulasse de linha agora. Vou fazer ele pular de linha depois, só para deixar o Felipe feliz. O Felipe fica encrencando com, com as minhas coisas. Ah, que se não pular a linha, Eu é sei. feio, não pode não. Eu sei, você vai me encher a paciência, vai falar que tá feio, mas isso aqui vai ficar na mesma linha, vai ficar bonitinho, ó. Ele vai imprimir uma linha só, Vamos ver, vai hein? comparar um com o outro. Eu espero, né, que compare um com o outro lá, na minha cabeça vai dar certo. Aqui, ó, só para ver, vai ficar alinhadinho. E aí, o que que a gente vai fazer? Deixa eu pensar agora. A gente já imprimiu, eu tô visualizando, né? A gente imprimiu e a posição e o valor menor que D, a posição e o valor. Eu quero saber o que que ele pegou, né? Então, eu quero que ele descubra isso daqui. Eu quero saber qual dos dois que ele pegou jogando no, no resultante. Show de bola. Então, eu vou fazer assim, ó. Se for isso, ele vai pegar, então, o resultante. Então, vamos fazer mais um logzinho aqui. Olha lá. Agora, o resultante. Só vou mudar o símbolo para a gente ver aqui. Posição resultante. A gente vê que tem esse ser diferente aqui. Vai. Tá lá. E vai ser o de cima. Isso aqui mesmo. Quero que fique esse cara. A gente coloca um mais aqui, né? Concatena, ele imprime, diz qual deles que foi. Então tem que ter um LN aqui. Se minha cabeça não falhou, é isso, né? Vou só tirar um zoom. Tira mais um. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai colocar para esse lado daqui. Para esse lado daqui. Da direita, para eu saber qual deles que ele está escolhendo, né? Se é a direita ou se é a esquerda. É direita. E o resultante tá, pá, fechou. Acho que é isso, né? E aí eu preciso ver ele concatenando. Queria pegar também, porque ele vai pegar cada elemento, comparar, mostrando quem ele pegou, qual que ele selecionou para o resultante. E ainda falta fazer exatamente esse processo daqui para cada um desses caras aqui de baixo. Então, é isso daqui. Esse cara daqui repete, né? Opa! Show de bola! Aí, ó. E aí, para eu saber que é esse cara, eu vou colocar aqui parênteses, só para eu ver que é diferente, né? Parênteses, 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 só para ver o que que ele copiou, né? Se tudo correr bem, vai dar certo. Eu acho que essa impressão vai ficar bonitinha. Acredito eu que deva ficar. Se eu não esqueci de nada, né? Eu acho que vai ficar tudo certo. O final vou precisar copiar. Será que eu mostro aqui? Não, acho que só pular uma linha lá no final tá bom, né? Que ele vai ficar. Vamos ver como vai ficar e as reclamações do Felipe. Se o Felipe reclamar, eu mudo, porque aí o Felipe tem razão. Meu personal stylist de código e de log, né? Eu vou colocar aqui um print LN só para pular de linha quando ele terminar, para não ficar junto lá com o outro. E eu vou colocar
Eu acho que é isso. Dá para entender que vai estar aqui, vai resultar no outro. Vamos ver. Ó, Felipe, ficou bom, hein? Ó, agora ficou da hora, ficou legal. Isso aí tem que admitir, ficou legal, hein? Ó. Olha só que legal. A gente começa lá com o vetor original de tamanho 6. Ele tem dois trechos ordenados. Ele vai pegar o elemento da esquerda na posição 0 e o elemento da direita na posição 3, testou. É o 4 com 12. Ele vai pegar o 4 e jogar na posição 0 do resultante. Aí ele vai andar, vai pegar a segunda posição da esquerda e vai comparar com a primeira da direita, que é o 3. E aí então 16 com 3 vai pegar 16 com 12 vai pegar o 12. Pegou o 12. Belezinha. Incrementou esse cara daqui para mais um. Continua no mesmo desse lado. 16 com 24 vai pegar o 16, pegou o 16. E aí ele foi para 40 com o 24. Vai pegar o 24, 40 com 26, pega o 26. E aí sobrou esse cara. E aí ele concatenou esse cara lá no final. É esse o processo daí que está rolando. Então dá para ver aqui intercalação. Então todas as chaves aqui mostram o processo de intercalação. E depois aqui o parênteses mostra o processo de concatenação. E aí a gente concatena esses valores que sobraram e aí a gente joga tudo no vetor resultante final. Show de bola, né? Funcionou legal. Tendo dois trechos ordenados, eu consigo fazer, então, esse processo. Então, achei muito legal. Eu consigo fazer esse processo daí. Muito bacana. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse processo malucão que a gente fez num vetor só? Acho que fica legal, né? Ele fez super rápido, ele tem o processo de copiar de volta, que não tem o que fazer, né? A gente tem que devolver. Perfeito, acho que é isso. Ficou joia. Dúvidas? Nos? Então, beleza. Esse cara daqui, a gente conseguiu, então, encerrar esse processo de tamanhos iguais, né? Então, quando a gente tentou fazer esse cara daqui, né, a intercalação em um único vetor de mesmo tamanho, de dados primitivos ordenados, a gente conseguiu fazer. Obviamente, se eu tentar fazer com strings ou com objetos, ele tem que funcionar, ele tem que resultar. Para que a gente possa ter essa comparação com os outros tipos, eu vou também fazer a intercalação, né, ordenada, né, em um único vetor, só que agora de mesmo tamanho, mesmas ordenações, só que agora, ao invés de usar primitivos, a gente pode utilizar, o que está faltando? Strings, né? A gente tem string. Então a gente vai fazer aí o uso da string para poder fazer isso daqui também funcionar. Eu acho que é importante a gente testar com strings e depois a gente testar com objetos para a gente ver como que se dá esse funcionamento, né? Então, vou dar um arquivo salvar como nesse cara para a gente testar com string. Então, ao invés de primitivos, a gente vai fazer com strings. Eu coloquei string ou strings? String, singular. Então, beleza. Vamos ver como que fica esse cara com string, né? Então, agora a gente vai mudar para string. Eu vou arrancar esses comentáriosão, né? Porque já está comentado no primeiro. Acho que não precisa ficar com tanta coisa nesse daqui. Aí fica mais simples também, né? Aí com strings, deixa eu ver aqui um com string. Vamos abrir um que tem string para eu copiar os valores de strings. Cadê? Tamanho diferente, string. Turum. Joia. Então vamos começar a nossa brincadeira, né? Vamos fazer aqui esse cara. Só que aí a gente vai chamar ele de ABC. Então a gente vai separar bem no meio. Então P, L, M, N, O, P. Opa.
Deixa eu tirar esse cara aqui, que é mesmo tamanho, né? É, mesmo tamanho. Não sei. Pensar no nome, né? André, maldade, hein, André? Maldade. Livro. Já sei. Brochura. Aí, 3 e 3, né? Aí, beleza, 3 e 3, ficou o tamanho certinho, a gente vai colocar todos em um arrayzão só, e aí, beleza. Então, a gente tem a mesma separação. E aí, a gente vai fazer os mesmos indicativos, né? Então, eu vou colocar um em cada linha. Então, só para a gente ver aqui, né? Vai ficar um em cada linha, só para que eu possa fazer a marcação do tamanho e onde começa um e onde termina, né? Então, esse cara daqui, ele está no índice 0, né? Posição 0. Esse daqui, em índice 0, 1, 2. Que é justamente, né, o meio, ou melhor, que é o menor que o meio, né? Que é essa comparação. E aqui nós temos que é posição 3, que é o meio. E aqui, esse cara, posição 5. 6, que é o Ctrl Z, tamanho. Beleza. E aí a gente consegue ver aonde começa e aonde termina, né? Então a gente vê aqui, o 0 é a posição inicial, ele vai terminar menor que o meio, ele vai, segunda parte, começar no meio e terminar menor que o tamanho. Só estou conferindo para ver se as letras estão em ordem mesmo, está tudo em ordem. Então, agora a gente vai fazer o nosso processo de ordenação, né? Então, a gente vai fazer as nossas pequenas correções. A gente tem algumas correçõezinhas que são importantes. Agora não é mais inteiro, isso daqui é um array de string. Continua certo. Tá aí. Tamanho, esquerda, tamanho, tamanho, tamanho. Esse cara daqui é string. String. A gente vai ter problemas na nossa comparação, né? Então, isso daqui vai dar um problema, a gente vai ter que mexer nessa comparação, porque a gente não consegue comparar string. Na hora, eu vou deixar para a gente ter o erro de compilação aqui, para a gente fazer os nossos ajustes, né? Foi, voltou, copiou tudo. Vamos arrumar esse cara daqui, vai ser string, e aí ele vai imprimir o tamanho do vetor e o array bonitinho, acho que 6 palavras, não vai dar tamanho muito grande, vai dar para fazer isso daqui. Se eu compilar, ele vai ter que dar um erro inicial aqui, né, no if. Então, compilando, a gente tem o erro lá no if, porque ele não consegue fazer comparação. Tanto é que ele fala que o operador menor não pode ser utilizado para comparar uma string com outra. Não dá para fazer isso daí. A gente tem um método de comparação da string. Então, a gente vai fazer, né? Eu acho que vou criar aquelas variáveis para ajudar, né? String valor esquerda vai receber isso daqui. Uma string valor direita vai receber isso daqui. Então, só para ficar uma leitura melhor, para não ficar tão grande, estou usando aqui algumas variáveis auxiliares temporárias, né? Então, aqui a gente vai comparar se o valor
da esquerda, ponto, compare to, e aí eu posso utilizar o ignore case, né? Ignore case. Agora, com o que eu vou comparar, né? Com o valor da direita. Então, eu vou comparar a esquerda com a direita. Se for menor que zero, quer dizer que é esquerda. Se for maior que zero, é direita, senão ambos são iguais, né? E ele vai fazer o mesmo processo aqui. Então, é a única coisa que precisava mudar. Comparou, já compilou, rodou bonitinho agora, né? Olha lá, rodou bonitinho. Vamos ver aqui as comparações, olha lá. Eu deixei lá bala, leite, pão, brochura, jornal, livro. E ele comparou bala com brochura, BA é menor que BR. Então, é bala. Aí ele vai pegar e comparar leite com brochura. Leite com brochura, brochura é menor, B vem antes de L. E aí ele pegou brochura. E ainda com o leite, comparando agora, só que com o jornal. L é maior que o J, então ele vai pegar o J, jornal. Leite e livro, LE é menor que LI, então ele vai pegar o leite. E aí ele vai pegar o pão e comparar com o livro. O P é maior que o L. Então ele vai pegar o livro e aí concatena com o que sobrou, que foi o pão. Ficou bala, brochura, jornal, leite, livro, pão. Ele colocou em ordem alfabética. Então funcionou aí o processo de ordenação utilizando string também. A gente consegue então fazer esses ajustes. A única coisa que tem que lembrar é que a gente vai utilizar a comparação com compare to, né? O compare to, ele pode ter o ignore case. Se eu não colocar o ignore case, ele vai colocar minúsculo e depois maiúsculo, ou maiúsculo e depois minúsculo, não lembro, mas vai separar os dois e não vai misturar. E aí ele vai deixar exatamente o que está e não é o interesse nosso. Se você quiser testar sem o ignore case, Ctrl X, tirei o cara, compilei, rodei de novo, olha lá que bonitinho, né? A gente tinha o maiúsculo vem antes do minúsculo, né? Vai ficar exatamente brochura, jornal, livro, bala, leite, pão. Ele inverteu os dois de posição, né? Quem vê assim pensa que é fácil, mas você sabe que o algoritmo não é tão simples para ele fazer essa inversão. O problema é que as letras maiúsculas vêm antes das letras minúsculas. E olha só que legal, ó que bacana esse caso daqui. Quando ele fez a comparação de bala com brochura, ele pegou brochura, bala com jornal, pegou jornal, bala com livro, pegou livro. Acabou esse lado da direita aqui. Se acabou o lado da direita, ele tem que fazer o quê? Concatenar o lado que sobrou, né? Ele vai pegar todos esses elementos e concatenar. Então ele simplesmente pegou bala, leite, pão. Pá, direto. Ó, legal. E aí ele não fez mais testes, ele fez três testes, chegou no final do primeiro vetor, e aí depois ele colocou os elementos que sobraram no outro. Olha lá, bonitinho, né? Fica bem interessante esse processo de fazer essa análise dessa forma. Então dá para testar aí com o ignore case e sem o ignore case, né? Então dá para testar aí das duas formas. Vou deixar aqui um comentário, né? Vou deixar aqui os dois que aí você pode testar de ambas as formas. Fica aí bonitinho para você ver a diferença. E é legal isso daqui, que aí você vê que realmente, quando ele chega no final do um, só basta concatenar o outro. Por quê? Porque já está tudo ordenado, né? Então, ele tem esse esquema. Para fechar isso daqui, eu acho que a gente pode fazer o último, né? Que seria a intercalação ordenada de tamanhos iguais, só que usando agora arrays de objetos, né? Então a gente pode usar aí um array de objetos, acho que fica bacana. Vou só abrir o de mesmo tamanho, né? Esse cara aqui. Eu vou dar um arquivo salvar como nesse cara e a gente vai fazer agora com objetos, array de objetos, né? Não vamos mais usar arrays de primitivos. Então, arrays de objetos. Show de bola. A gente vai usar então array de objeto aqui.
Mesma coisa, vou arrancar esses comentários daqui que estão excedentes, né? Acho que a gente já fez eles, não vou replicar isso daqui em outros arquivos. Tá aí. Então, primeira coisa, alterado os nomes, apagado os comentários. Eu acho que esses caras aqui são de primitivos, strings, objetos. Era isso que eu queria, porque tem esses caras aqui salvos. Isso daqui. Então, vamos ver. Cadê? Onde que eu tô? Eu acho que eu me perdi. É esse? É esse. Ai, ai, eu tô ficando velho, né? Olha lá. Agora a gente tem que a gente precisa ter dois conjuntos de mesmo tamanho ordenados, né? Então a gente precisa colocar esses caras ordenados. O que nos cabe agora nesse momento é analisar o que a gente quer. Por exemplo, a gente pode colocar aqui ordenado por carga horária. E a gente vai ordenar aqui por carga horária, né? Então, vou pegar esse cara aqui, colocar aqui para cima, vai ficar 4, 16, 40, e esse cara aqui vai lá para o segundo. Beleza. A gente só vai ter um array, show de bola. Então, para a gente vai ter 4, 16, 40, 12, 26, 24. Joia. Agora, esse é o nosso vetor C, que vai ter lá os professores, e aí esse cara aqui, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5, 6. Pronto. Lembrando que esse cara, ele vai ser o início, aqui vai ser o meio, e aqui é o término, né? Então, se você for ver, é do início menor que o meio, do meio menor que o término. É isso que a gente precisa. Então, a gente vai fazer nessa faixa. E vamos ajustar agora para que ele possa fazer essa ordenação e a gente vê o que vai sair disso daqui, né? Então, começando aí o processo, a gente precisa trocar de int para professor. Então, aqui, de int para professor, a gente vai criar... Cadê? Aqui, ó. Professor, professor. Show de bola. Ele vai fazer as comparações. Aqui vai dar problema, porque a gente está comparando objeto com objeto, né? Então não dá para comparar, vamos ter que ajustar. Mas vamos lá na impressão lá final. A gente vai fazer a impressão. A gente vai fazer aquela modificaçãozinha básica na nossa impressão para que ela fique bonitinha, né? Então aqui um ln. A gente vai fazer agora um for. E aí a gente vai imprimir ao invés de utilizar o arrays toString, podendo ser, então, para cada elemento professor, no vetor, você imprima o elemento. E aí fica show de bola. Só separar aqui, né? Dar um Enter. Vem só para ficar mais legível, né? Então, vou imprimir lá o tamanho, para saber qual que é o tamanho do vetor, e a gente vai depois mandar bala aqui na impressão. Compilando, esse cara vai ter que dar erro no teste do if. Então, compilou esse cara, a gente teve erro no teste do if, dizendo, assim como na string, não podemos usar o sinal de menor para comparar dois objetos. Já era sabido, porque string é objeto, não é porque mudou de string para professor que funcionaria. Então, a gente tem que corrigir isso daqui. Então, eu vou colocar aqui para a gente criar um professor, vou chamar de professor esquerda. E aí, o professor da esquerda vai ser esse cara.
E a gente vai ter um professor direita. Novamente, por que que eu estou fazendo assim separadinho? Para ficar mais fácil a leitura. Só e somente por conta disso. E aí fica menor a linha para a gente ler, né? E aí agora eu posso falar, eu quero pegar o professor da esquerda e comparar, né? O que que eu vou comparar dele? Professor da esquerda, ponto, o método que pega a carga horária. Get carga... É get carga horária, né? Não lembro. Cadê? Professor. Nossa, tem tanta coisa aberta, né? Deixa eu ver aqui na lista. Professor. Não abri professor? Não abri professor milagrosamente. Professor, deixa eu ver. Abrindo, professor tem get carga horária. Get carga horária. Tem um get carga horária, sim. Então, a gente tem lá um get carga horária, um método, para verificar se o professor da esquerda, com a sua carga horária, né, se é menor que o professor da direita, ponto, get carga horária. E aí, beleza. Olha lá que legal. Agora a gente tem aí a comparação bonitinha. Compilou, deu tudo certinho. Agora a gente já tem o nosso método de comparação. A gente está comparando as cargas horárias dos objetos professores. Então, essa comparação daqui deve de resultar o processo ordenado dos professores por suas cargas horárias, né? Então, a gente tem esse original e a gente quer que fique o 4, 12, 16... Opa, aqui, ó, tem que corrigir isso aqui. É uma boa correção, tem que estar em ordem, né? Quase que deu ruim. Compilando isso daqui, executando, bora ver, né? Olha lá, vamos ver aqui as comparações, né? Começa lá, ó, 4, 16 é o primeiro array, 4, 16, 40 é o primeiro array, o da direita é o 12, 24, 26. Então, ele começa a comparação com o Dionísio e o Joséverson, né? Ele está comparando aqui o Dionésio e o Joséverson. Vai pegar o Dionésio. Aí ele vai fazer o processo de comparar o Albertino com o Joséverson, vai pegar o Joséverson. Vai pegar agora, comparar o Albertino com o Claude, vai pegar o Albertino. Vai comparar o Brunetti com o Claude, pega o Claude, Brunetti com o Gigi, pega Gigi, e no final concatena Brunetti lá na última, né? Então, concatena Brunetti lá na última. E aí, ele tem 4, 12, 16, 24, 26, 40, bonitinho, organizado, ordenado por carga horária. E aí, mais uma vez, e se eu quisesse ordenar agora pelo nome do professor? Sem problemas, a gente pode ordenar pelo nome do professor. Então, vou pegar esse cara aqui, salvar como, colocar aqui uma versão 2 de ordenação, né, de objeto, a gente vai fazer esse cara ser ordenado agora pelo nome do professor. O que que muda nesse processo para fazer a ordenação? A gente precisa que esses dados aqui estejam separados, segmentados em ordem. Então, eu vou ajustar isso daí. Então, primeira coisa, a primeira parte tem que ter esse cara, opa, aqui, A, B, D, e esse cara aqui vem para cá. CGI, é CGJ. Então, esse cara daqui, aqui uma vírgula, beleza. Aqui é o início, 1, 2, 4, 5. Aí, ordenadinho, né? Então, a gente tem A, B, D, C, G, J. Estão quebrando no meio certinho. Dois conjuntos ordenados e a gente quer que fique tudo em ordem alfabética. O que muda nesse caso é o nosso método de ordenação. Esse cara daqui é que vai modificar. Então,
Agora, a gente precisa corrigir isso daqui, né? Então, para fazer essa correção, eu vou fazer a chamada do método getNome, que ele vai pegar aqui o nome, olha lá, getNome, né? O método getNome, que vai pegar o nome do professor. Para já diminuir os testes, já que a gente vai usar um compare to, para não ficar tão grande, né, a nossa linha, eu vou trocar isso daqui de professor para string. Então, vou usar a string direto. E agora, professor esquerdo original, ponto, get nome. E aí eu vou pegar aqui o nome que vai estar dentro do objeto da esquerda e dentro do objeto da direita que eu estou comparando. Então, vamos iniciar o processo de comparação. Agora vai ficar professor da esquerda, compare to ignore case, que eu já quero ignorar, né? É óbvio. E aí a gente vai comparar com o professor da direita. Então já vou comparar com ele. E o teste é se é menor que zero. Então o teste aqui, professor da esquerda comparado com o professor da direita, se menor que zero é esse. Se maior que zero é esse. Se for igual, os dois são idênticos, né? E aí ele vai fazer o processo aqui. A gente só mudou o nosso teste, a nossa comparação. Efetivamente foi isso, né? E, obviamente, a gente tem que ter ordenado os dois trechos, os dois conjuntos de vetor. Compilou, rodou, e vamos ver aqui o resultado final, né? Vamos ver lá o resultado final, ó. Albertino, Bruno, Claude, Dionísio, Gigi e Joséverson. A, B, C, D, G, J. Ordenado, bonitinho. E aí que legal, ficou bem no esquema a ordenação. Então, ele funciona muito bem. E esse aqui tem uma comparação interessante, porque esses dois são as duas últimas letras. Então, eles sobram e aí no final ele concatena esses dois. Olha aí que legal, novamente a gente tendo mais de um elemento sendo concatenado, né? Bacana aí os testes. Só para mostrar que funcionou esse processo, então, da gente ordenar utilizando a intercalação, né? Ordenar trechos ordenados, a gente pega dois trechos ordenados e um vetor, e a gente consegue misturar isso aqui, deixando tudo ordenado, seguindo os processos de intercalação e concatenação que a gente viu. Agora eu faço um desafio. E é aquele desafio que eu acho que tem que ser testado, né? E se os vetores da esquerda e da direita não forem de mesmo tamanho? Nosso algoritmo funciona? Primeira pergunta, hein? Então, primeira pergunta. Se eu estiver ordenando aqui trechos de tamanhos diferentes, meu algoritmo funciona? Primeira pergunta que tem que ser respondida, então. Primeira. Tenho mais perguntas para fazer. Vamos ver. Uma outra pergunta legal. Eu estou utilizando referências, né? Então, eu estou fazendo referências. Se eu não pegar, por exemplo, eu tenho dois trechos pequenos ordenados e um outro não está ordenado. Eu quero ordenar só esses dois trechos, mas sem mexer no final. Dá certo? Vai funcionar? Esse código funciona para eu pegar e mexer nessas referências. Por exemplo, eu vou do 0 quebrando no 2, fechando no 4. Então, 0, 2, 4. Eu coloco aqui 0, 2, 4. Ele consegue fazer? Entende o que eu estou te propondo? Verificar se esse algoritmo está escrito de uma forma tão excelente que ele funcionaria para outros casos de tamanhos diferentes, de grupos diferentes. Se eu tiver um grupo maior, um grupo menor, se o primeiro for menor, o segundo for maior, se tiver só um elemento e o outro tiver todo o restante, então um elemento com todos os outros. São testes que eu acho que são bem válidos de serem experimentados. Eu gostaria que vocês me respondessem. Então, boa diversão com o código, experimentem, teste
verifique se isso daqui está funcionando direitinho, com base nessas perguntas. E se não tiver, me propõe aí uma solução